Então, como vocês podem ver nessa peça sintética, a região de nariz é na parte da frente do corpo, mas eu não uso essa definição, esse termo. Nós temos que dizer que o nariz está na parte anterior do corpo, né? Mais especificamente na parte anterior, né, onde tem a face. Nós não dizemos mais que essa estrutura está na parte de trás do corpo. Nós dizemos está na parte posterior ou dorsal. Vocês podem ver aqui que no anterior existe mais de um termo para dizer a mesma coisa. Você escolhe o que você preferir para se expressar, mas você precisa entender os três significados. Tanto anterior, quanto ventral, quanto frontal, eles têm o mesmo significado. É uma estrutura que está na parte da frente. Então, voltando aqui para o posterior, posterior ou dorsal é uma estrutura que está na parte de trás do corpo. Então, como exemplo aqui, os glúteos pertencem à parte posterior do nosso corpo, ok? Temos aqui superior ou cranial. Você precisa entender essas duas definições, sendo que geralmente nós usamos superior. O que significa uma estrutura estar na parte superior? Ela está na parte de cima do corpo. Cabeça, por exemplo, fica na parte de cima. Lembra os membros superiores? Existem os outros membros, que são os inferiores. Então, eu não falo membros de cima, eu falo membros superiores. Quer dizer que essa estrutura está na parte superior de cima do corpo, ok? Inferior ou caudal é uma estrutura que está na parte de baixo do corpo. Então, eu não falo mais parte de baixo. Como no exemplo que eu havia dado lá no início da aula, nós temos os membros inferiores. Então, os membros inferiores são estruturas que estão na parte de baixo do corpo, ok? Temos também essas outras definições que é proximal ou distal. Então, você tem que pensar que o tronco seria o seu centro do corpo, certo? Tudo que está mais próximo desse tronco, ele é o quê? Proximal. Tudo que está mais afastado é distal. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, né? Estou estendendo os meus membros superiores, os meus dedos, eles são mais distais do meu tronco. É uma expressão utilizada também em anatomia e em algum momento você pode se deparar com ela, certo? E tudo que está mais próximo, como o meu ombro, né? Região de ombro, né? Que é uma articulação, está mais próxima do corpo, então é proximal. O próprio nome já nos faz lembrar o significado. Proximal, próximo do tronco. Distal, distante do corpo. Temos também o intermediário. Esse é muito fácil, né? O que é o intermediário? Está no meio, tá? No meio de quem? No meio de duas estruturas. Aqui nós temos um desenho de uma mão, né? Que pertence lá aos membros superiores. A gente pode perceber que nós temos ossos que eles usam essas expressões também para fazer o nome deles. Então, eu tenho a falange, falange proximal, falange distal, falange intermédia. O que isso significa? É o ossinho aqui do dedo, porém eu tenho três. O que está mais distante, que seria esse aqui da ponta, onde tem a unha, é a falange distal, está mais distante do corpo. A que está mais próxima, que é esta, ela está mais próxima do corpo, então ela é proximal. A que está no meio, ela é intermédia, certo? Vamos lá. Temos outros conceitos também, que é o medial e o lateral. Então, imagina que no meu tronco que passa uma linha imaginária no centro dele. O que isso quer dizer? Que tudo que está mais próximo do meio dele é medial. Tudo que está mais afastado é lateral. É muito semelhante àquele outro conceito que eu passei a vocês, mas a gente precisa entender todos eles, porque em algum momento na sua carreira ele pode aparecer, ok? Posso usar de exemplos para vocês? Por exemplo, nós temos aqui estruturas no joelho, que são os ligamentos, né? Então eu tenho os dois ligamentos, do lado direito, do lado esquerdo. O que está mais próximo aqui do centro, ele é o quê? Ele é medial, está no meio do corpo. O que está mais afastado, mais para os lados, ele é lateral. Então a gente encontra na anatomia, às vezes, um ligamento com o mesmo nome. Por exemplo, ligamento colateral do joelho. Aí ele aparece assim para você, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Qual que é a diferença? É que um está mais próximo do meio do corpo, o outro está mais afastado, ok? Temos aqui outros conceitos,
unilateral, acompanha com a imagem, unilateral, uni, prefixo uni significa um lado só, né? A própria palavra se explica, unilateral, presente em apenas um dos lados. E esse outro conceito, bilateral, isso aparece muito, né, para nós que somos da área da saúde. Bilateral significa que essa estrutura, né, ou essa situação acontece dos dois lados. Então, ao invés de eu escrever assim, o indivíduo teve uma lesão no membro superior direito e no membro superior esquerdo, eu posso descrever que ele teve uma lesão em membro superior bilateralmente. É uma forma de falar, ok? Temos aqui também o homolateral, homo, prefixo que significa do mesmo lado. Acompanha aqui na imagem. Então, essa situação que está acontecendo, uma lesão, né? Ou então a estrutura a qual eu estou me referindo, ela está do mesmo lado. Então, aqui, como apresenta para vocês na imagem. Da mesma forma, nós temos o contralateral. A palavra se explica também. Contralateral, como vocês podem ver aqui na imagem, está em lados contrários. Então, são conceitos, né, que podem, em algum momento, aparecer para vocês. Aqui nós temos superficial e profundo. Tudo que está mais na superfície, nós chamamos de superficial. Tudo que está mais afastado da superfície, nós chamamos de profundo, certo? Um bom exemplo são as camadas da pele, né? Normalmente o superficial e profundo nós usamos para as estruturas em camadas, né? As que estão mais em cima são superficiais, as que estão mais abaixo, elas são profundas. Vocês vão usar muito esses termos quando aprenderem, né? Fazer algum procedimento, uma injeção, a professora vai explicar para vocês. Isso vai ser mais superficial, agora esse procedimento é mais profundo, ok? E interno e externo, parece muito semelhante com superficial e profundo, mas não é. Interno e externo em anatomia, nós usamos em órgãos que são ocos, né? Ou seja, vazios por dentro. Então, vamos ilustrar aqui uma situação. O indivíduo está com um câncer de estômago, né? Vai aparecer no laudo médico, né, da biópsia, que esse câncer, né, se localiza na parte mais interna ou externa do estômago, certo? Então, interno e externo, ou seja, interno na parte mais profunda, né, mais de dentro, e externo na parte mais de fora, usado para órgãos que são ocos, como, por exemplo, o estômago, ok? Aqui tem um conceito muito importante para vocês, que seria a posição anatômica padrão. Qual que é a posição anatômica padrão de um indivíduo? E que vocês vão ver nos livros de anatomia e no material que também vai ser enviado para vocês para estudar. O indivíduo ele tem que estar de pé, como mostra aqui a imagem, certo? Palmas das mãos viradas para frente, membros superiores e inferiores estendidos, olhar para o horizonte, né? Por que essa região aqui ela tá para frente? Porque essa aqui é a região anterior do corpo. É muito comum as pessoas confundirem e acharem que essa, né? Até uma forma de se posicionar mais relaxado, que essa aqui seria a região anterior do corpo, e não é. É conforme eu estou fazendo aqui para você, ó, palma da mão, essa é a região anterior, como está aqui na imagem. Então, tudo isso aqui que está à mostra para vocês é a região anterior. Lembra lá dos conceitos que eu falei para vocês? Anterior, ventral ou frontal, todos com o mesmo significado, certo? Agora, uma coisa muito importante também definir aqui para vocês, que quando vocês olham uma imagem de frente, vocês estão em posição anatômica diferente dessa imagem. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou levantar o meu membro superior direito e vocês aí em casa vão levantar também, certo? Levantaram? Parece que a gente está levantando o membro superior errado, não é? Não, estamos levantando o mesmo membro superior. Porém, eu estou em posição diferente de você. Se eu me posicionar dessa forma, que é a posição, provavelmente vocês estão sentados aí, né, assistindo a aula, nós estamos com o mesmo membro superior levantado. Então, observe quando eu vejo de frente uma imagem, ela vai parecer que está invertida. Não está, é só a posição que está ao contrário. Aqueles erros médicos que acontecem, né, que às vezes são noticiados nos canais de televisão, o médico operou um membro superior ou inferior errado, uma estrutura errada, por quê? Ele colocou lá o exame de imagem, um raio-x, uma tomografia, ele olhou, mas ele não lembrou da primeira aula de anatomia e fisiologia que ele teve.
Quando eu olho de frente, a posição é diferente, tá? Então eu tenho que pensar na posição da imagem, não na sua. Então você está olhando um paciente, olhando um exame de imagem, é a imagem, é o paciente, certo? Então aqui, qual que é o membro superior direito da imagem? Esse aqui, certo? Eu, por acaso, estou na mesma posição da imagem, vocês estão do lado contrário, mas mesmo assim, direito vai continuar sendo o lado direito e esquerdo, lado esquerdo, tá? Depende só da posição anatômica às quais a gente está posicionado, ok? Vamos lá. Aqui nós temos outras definições que são os planos anatômicos. O que seriam os planos anatômicos? Cortes imaginários utilizados principalmente em exames de imagem, né? Ou em peças sintéticas como essa, para que a gente estude melhor o corpo humano, certo? A literatura mais atualizada, ela traz esses 4 conceitos, que seriam plano mediano, plano sagital, plano coronal ou frontal, ou plano transverso ou transversal. O que seria o plano? Corte imaginário. A secção é divisão, é corte, ok? Então vamos lá para o primeiro corte. Aqui nós temos o plano mediano ou medial. O que seria isso? Esse corte, ele passa exatamente no meio do corpo. Ele é um corte muito simples, exatamente no meio do corpo, como mostra aqui a imagem que eu trouxe para ilustrar, né? Ele divide como? O corpo em direito, desse lado, e esquerdo desse lado. Parece simples para você. Eu sei o que é direito e esquerdo. Você sabe porque alguém um dia definiu o que é direito e esquerdo. Aqui nessa peça sintética, eu posso mostrar para vocês o corte, ó. Então aqui, ó, exatamente no meio, eu peguei essa estrutura, que é cabeça, podia ser no corpo inteiro. Eu posso pegar qualquer estrutura e fazer um plano medial nela. Então eu vou abrir essa estrutura, vamos lá. E aqui a gente percebe, ó, num corte medial, né, dividir em direito e esquerdo a cabeça, quais são as estruturas que aparecem. Isso é para estudo, certo? Mas como vocês podem ver, é um corte muito simples, né? Por isso nós temos a evolução dele, que é o plano sagital. O plano sagital, ele também divide o corpo ou qualquer estrutura em direito e esquerdo, porém, ele passa em toda a estrutura, certo? Então, não só no meio. Ó, começando aqui, ó, nessa lateral, ele vai fatiar essa estrutura e vai, em múltiplas, né, imagens, nos mostrar a estrutura anatômica como ela aparece. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, um exame de imagem. Aqui, nessa lateral, nós vemos uma tomografia, né, um exame de imagem, onde o médico solicitou, eu quero ver essa estrutura num plano sagital ou medial, né? Então aqui também, ó, mesma forma, uma imagem onde tem um plano medial sagital de cabeça e a gente vê todas as estruturas, né, internas, e o médico ele tem o conhecimento de fazer essa avaliação. Então isso é para estudo, né? Chega um indivíduo com alguma queixa, ele vai investigar o que está fora do normal ou não. Então ele consegue olhar uma imagem como essa e perceber a alteração. Então voltando lá para os cortes, nós temos agora esses 2 outros cortes. Plano coronal ou frontal, mesmo significado, ok? Mas você precisa lembrar desses 2 termos e o mesmo significado que eles têm, porque qualquer profissional pode escolher um desses 2, ou escrever coronal ou escrever frontal, é a mesma coisa. O que o plano coronal ou frontal faz? Ele divide o corpo em parte anterior e posterior. Então ele vem fatiando, como aqui na peça sintética, ó, fatiando o corpo, todas as regiões, ó, da parte anterior para posterior, da posterior para anterior, não importa. Mas a forma como é feita a fatia vai apresentando a estrutura como região anterior e posterior. Assim eu consigo estudar a estrutura. Se fosse, por exemplo, um exame, né, aqui de tronco, ó, eu fiz o primeiro corte, retirei, eu consigo observar aqui os órgãos. Eu posso fazer mais cortes, né? Então o exame de imagem me permite esse tipo de visualização. Aqui eu trago para vocês, ó, nessa imagem, um tipo de corte
que é o corte coronal ou frontal. Então aqui continua sendo como exemplo a cabeça, então o indivíduo está posicionado assim, ó, de região anterior, foi feito vários cortes, então tem várias imagens como essa, desde a parte inicial aqui da cabeça, a parte anterior, até a parte mais posterior. O médico vai avaliando todas essas imagens, todas essas fatias, por assim dizer. Aqui a gente observa, como as setas querem mostrar, que algo não está normal. Então, o médico pôde, através de um exame de imagem, onde ele pediu esse corte coronal, descobrir qual é a alteração. Para finalizar, o último plano anatômico é o plano transverso ou transversal. Como que ele divide o corpo? Em região superior e inferior. Então, ele vai cortar esse corpo em qualquer região ou a estrutura, da forma como que essas fatias apareçam, ó, de cima para baixo, ó, ou de baixo para cima, ele vai cortando e dividindo em região superior e inferior. Aqui, na região de pescoço, é um exemplo de corte transversal ou transverso, né? Eu faço o corte, ó, isso na peça sintética, né, para estudo, e eu consigo visualizar as estruturas que estão aqui, que estão aqui. Pensando num exame de imagem, trouxe aqui para vocês, ó. Essa aqui continua sendo uma imagem de cabeça, então aqui região de olhos, ó, o indivíduo teve os cortes feitos de forma transversal, conforme o pedido do médico. Ó. Então a gente consegue visualizar também que aparece uma massa, uma estrutura que não é normal ter no cérebro humano, muito provavelmente um tumor. Normalmente os médicos pedem 2 tipos de plano. Isso fica de agrado do profissional. Então aqui nós temos o plano transverso, aqui o plano coronal, para que a gente consiga fazer essas avaliações. Mas usamos esses planos também, como eu mostrei para vocês, nas peças sintéticas para o nosso estudo nos laboratórios de anatomia.